Boa noite a todos. Meu nome é Eduardo, tá? Opa, desculpa. Meu nome é Eduardo Caetano Bujanra, sou preceptor da Cardiologia Clínica Adulta aqui do Hospital de Base, São José do Rio Preto. Sou chefe aqui do setor da Interconsulta. Costumo ministrar algumas vezes quando sou convidado aqui pelo Dr. Demarque a algumas aulas de eletrocardiograma, né? Fico lisonjeado pelo convite, assim como a Bruna também me convidou. É, eu estou pegando, então, agora para falar para vocês a parte sobre síndromes isquêmicas, né, e o eletrocardiograma. E vou tentar fazer uma aula bastante dinâmica e bastante intuitiva para tentar ser o mais didático possível, tá bom? Então, vamos lá. Bom, para que nós possamos começar a entender, né, um pouquinho mais sobre as síndromes isquêmicas e o eletrocardiograma, nós precisamos ter uma noção sobre a anatomia coronariana, né? Voltarmos para o básico. De uma maneira geral, vou só mudar aqui o pointer, nós temos então alguns conceitos básicos que nós precisamos lembrar. Então, a primeira coisa, né? As coronárias, então, são vasos epicárdicos, né? Que vão se originar na altura, mais ou menos, do seio de Valsalva, logo acima, então, da eminência da válvula aórtica, né? E nós temos, de uma maneira geral, do ponto de vista fisiológico, né? Duas coronárias, né? Uma coronária direita e uma coronária esquerda. A coronária direita, então, ela vai ser originada a partir desse seio de Valsalva, passar aqui pelo sulco abaixo, então, dessa região do átrio direito, né, fazendo a projeção, então, de alguns vasos, né, que são vasos que vão suprir o nó sinusal, vão suprir o nó atrioventricular, e tem o costume, então, de dar a volta ao lado do ventrículo direito. Em alguns casos, pode ser a coronária que vai emitir a que a gente chama de descendente posterior, né? Existe um conceito interessante do ponto de vista hemodinâmico que diz que a dominância coronariana depende da coronária, né, que vai emitir aquilo que nós chamamos de coronária ventricular posterior na região chamada de crus cordis, ou seja, na intersecção na parede posterior dos ventrículos e dos átrios, né? Então, a região do coração, como se nós pudéssemos dividir, então, a porção do coração em ventrículos e átrios de lado direito e esquerdo, né? Então, no caso aqui, desse exemplo, nós temos a coronária direita emitindo a descendente posterior e suprindo boa parte da parede posterior inferior, né, do ventrículo esquerdo. De uma maneira geral, nós temos também agora ao lado esquerdo, né, do coração, nós temos a iminência, então, de uma outra coronária, né, conhecida, então, como o tronco da coronária esquerda, que vai gerar a descendente anterior e também a circunflexa, né? A circunflexa, muitas vezes, ela vai passar por baixo ali, né, no sulco ali, ao lado, então, do átrio esquerdo, fazendo, então, a irrigação de toda a parede lateral ali do ventrículo. Já por sua vez, a descendente anterior vai emitir os ramos septais, que vão suprir boa parte ali daqueles 2/3 anteriores do septo e também toda a parede livre do ventrículo. Se nós fôssemos observar, né, de uma maneira geral, 70% do ventrículo esquerdo é suprido pela coronária esquerda e 30% pela coronária direita, enquanto, por sua vez, o ventrículo direito quase que exclusivamente é suprido pela coronária direita. Existe uma outra variação anatômica, né? Normalmente esse padrão coronariano corresponde a mais ou menos 70% das pessoas, né? Principalmente população adulta que faz cateterismo. Já por sua vez, existe essa outra forma de disposição coronariana, onde nós temos uma dominância esquerda, onde ao invés daquela região do crus cordis que eu acabei de comentar, ser formada pela descendente posterior que vem da coronária direita, ela vem da coronária esquerda, e no caso da circunflexa. Portanto, numa situação como essa, nós teríamos então um suprimento de quase que 100% de todo o ventrículo esquerdo suprido pelas coronárias do lado esquerdo. Imagine nesse cenário um paciente que tem, por exemplo, um espasmo coronariano de tronco, ou, por sua vez, o paciente que tem uma doença aterosclerótica, ou um episódio de trombose, né, ou uma dissecção aguda de coronária, qualquer outra patologia coronariana que possa atrapalhar o fluxo nesse cenário. Imagine aí a complexidade e muitas vezes até vai ter um paciente que poderia evoluir com uma morte súbita cardíaca, né? E às vezes ter aquele famoso infarto fulminante. Graças a Deus, 70% da população tem essa disposição, o que, talvez por uma questão de seleção natural, garanta que a gente tenha alguma redistribuição dos fluxos e permita que haja também aí, né, uma circulação colateral entre os ramos das coronárias
e garanta aí a sobrevivência. Então, é importante nós termos esses conceitos. Muito bem. De uma maneira geral, a gente subdivide, então, o coração em algumas camadas, né? Então, nós temos o pericárdio fibroso, a própria cavidade pericárdica, o pericárdio visceral, e a partir daí nós temos a região do epicárdio, do miocárdio e do endocárdio. De uma maneira geral, as coronárias, elas serão vasos epicárdicos, ou seja, elas têm como única e exclusivamente função de transportar fluxo sanguíneo. Já por sua vez, no momento que nós temos então esses vasos, literalmente então se entremeando na parede do miocárdio e também na parede do endocárdio e subendocárdio, nós temos a formação das arteríolas, dos capilares e consequentemente da redistribuição desse fluxo sanguíneo, certo? Então, essa é a anatomia. Muitas vezes, no caso das cardiopatias congênitas, né, obviamente, talvez a gente tenha aí que fazer incisões cirúrgicas, reconstruções, então, obviamente, essa anatomia pode ficar um pouco deturpada, mas, de uma maneira geral, a ideia coronariana é essa. Do ponto de vista adulto, né, que no caso seria o que eu mais trabalho, né, no hospital de base, a síndrome coronariana aguda, ou os pacientes que chegam para nós com alterações eletrocardiográficas sugestivos de alterações isquêmicas, geralmente são pacientes mais adultos. Essa figurinha do Netter, ela é muito feliz, né? Que geralmente é o estereótipo do paciente que a gente costuma atender na emergência. Geralmente um homem de meia idade, muitas vezes tabagista, muitas vezes também realizando refeições copiosas. Geralmente não é incomum acontecer nesses períodos de frio, de mudança de temperatura, né? Pacientes que costumam ter mais síndrome coronariana, ou também no final da tarde, ou no começo da manhã. E geralmente são pacientes que têm dislipidemia, hipertensão, diabetes, muitas vezes são tabagistas, sedentários, obesos, geralmente idosos, e que pode, por sua vez, ter fatores genéticos aí, como predisposições ou histórico familiar positivo para síndrome coronariana aguda, né? A dor torácica, de uma maneira geral, desses pacientes que se apresentam, então, no pronto-socorro, geralmente tem uma característica muito particular. Geralmente é uma dor torácica, que pode ser em aperto, em queimação, em constricção, em pontada, geralmente na região do hemitórax, mais à esquerda, né? Não é incomum nós termos também dores à direita ou irradiações por membro superior direito. É até um dado interessante que muitas vezes tem uma relação de verossimilhança muito grande. Então, pacientes que têm irradiação da dor torácica para o membro superior direito, a gente tem que muitas vezes valorizar, né? A gente geralmente fica com esse estereótipo da irradiação para o membro superior esquerdo, para a mandíbula, mas também temos que valorizar as dores que vão para ou que caminham para o lado direito. Sendo assim, então, é uma dor que muitas vezes ela vai ser desencadeada aos esforços ou muitas vezes ao estresse emocional e que melhora com o uso de nitrato ou com repouso. Tá? De uma maneira geral, isso acaba acontecendo e a gente pode definir a partir disso a dor torácica que seria considerada como típica, né? Caso ela tenha duas dessas características que eu citei, tanto das qualidades da dor como os mecanismos que são desencadeadores e os mecanismos que são, como se diz assim, aliviadores da dor, a gente pode definir como uma dor atípica ou uma dor provavelmente não anginosa. De uma maneira geral, a característica e a topografia das dores torácicas na síndrome coronariana. Nós estamos falando de pacientes mais adultos, que podem muitas vezes discorrer sobre o que está acontecendo, tem essa apresentação, né? Agora, uma coisa importante, nem sempre as doenças ou as síndromes coronarianas, de uma maneira geral, ou as alterações isquêmicas eletrocardiográficas, elas são secundárias à aterosclerose, né? Isso é uma coisa importante. Muitas vezes, as alterações isquêmicas, elas são realmente mais comuns nos pacientes que têm doença aterosclerótica. Mas existem outras situações, como, por exemplo, a minoca. O que que é isso? A minoca, na verdade, ela é uma nomenclatura que ela é caracterizada, então, como uma síndrome coronariana aguda não obstrutiva. Ou seja, quando nós não temos uma obstrução do vaso epicárdico, mas o paciente acaba definindo um infarto. A gente vai falar certinho qual é a quarta definição universal de infarto, mas é importante a gente lembrar que existem outras condições, como, por exemplo, causas não obstrutivas, como uma ruptura de placa, porém sem obstrução, uma erosão da placa, porém sem obstrução, e muitas vezes também temos pacientes que têm um perfil bem típico. Mulheres idosas, geralmente ali com hipotiroidismo, obesas, diabéticas, às vezes com alguma doença reumatológica associada, fibromiálgicas,
polifarmácias, e às vezes com dores atípicas ou atípicas, que quando a gente faz o cateterismo, a gente não encontra alterações epicárdicas, mas, por exemplo, numa cintilografia miocárdica, na investigação ali daquele território coronariano, tem ou existe isquemia miocárdica, ou seja, um desbalanço entre oferta e demanda. Então, é importante a gente entender que a doença, quando nós falamos de aterosclerose, ela é uma doença metabólica. Ela não é única e exclusivamente, ela não acontece única e exclusivamente apenas no vaso epicárdico. Ela pode acontecer em todas as porções coronarianas, principalmente nos capilares e nas arterias. Da mesma forma que existem outras condições que causam aí infarto, né, mas sem causa aterosclerótica, como por exemplo o espasmo coronariano, ou aquela famosa angina de Prinzmetal, né, ou por exemplo, às vezes algum procedimento que pode acabar causando ali o uso de alguma substância, muitas vezes pacientes usuários de droga, que podem fazer aí um espasmo coronário, e aí literalmente ele oclui a coronária por um período e que pode ser suficiente para causar uma isquemia ou necrose dessa parede. Outra possibilidade seria uma embolização, seja, por exemplo, um paciente que tem uma endocardite, seja um paciente que tem uma fibrilação atrial, seja um paciente que tem um trombo dentro do ventrículo esquerdo, N outras possibilidades aí que podem acontecer. E uma outra condição que é um pouco mais rara, geralmente mais comum em mulheres jovens, mulheres ali pós-menopausadas, em torno dos 50 aos 60 anos, e que geralmente acabam desenvolvendo dores típicas, infartos, muitas vezes, com características eletrocardiográficas sugestivas de oclusão coronariana, e aí a gente, quando observa, a gente teve uma dissecção do vaso, não é? Ou seja, o que acontece é que a gente tem a ruptura da camada íntima, literalmente, a gente tem aí uma falsa luz, da mesma forma que nós temos geralmente na dissecção aórtica, só que é coronariana, e muitas vezes essa falsa luz acaba causando uma obliteração da luz verdadeira, e consequentemente por isso a gente tem um hipofluxo coronário, levando aí a uma síndrome coronariana aguda, tá? Então, é apenas para vocês entenderem, então já começarem a ter ciência de que nem sempre infarto tem relação com aterosclerose, tá? Isso é uma coisa importante. Talvez a figura que seja fundamental nessa aula, né, eu acho que seja essa que explica mais ou menos a fisiopatologia da oferta e demanda. Então, algumas coisas interessantes, vamos lá. Só para vocês terem uma ideia, a, o coração tem uma característica que ele consegue extrair quase 100% do oxigênio praticamente o tempo todo. Partindo dessa premissa, como que o nosso coração poderia ser capaz de aumentar a capacidade de extração de oxigênio se ela já estaria, tipo, praticamente no limite? Existe um conceito chamado de reserva de fluxo, ou seja, a coronária, ela consegue ofertar ou se vasodilatar de uma maneira proporcional, não só nos vasos epicárdicos, mas também nos vasos que são mais arteriolares, né, que seriam aquela camada mais profunda, consegue se vasodilatar de uma forma que consegue acomodar uma quantidade muito maior de volume e, consequentemente, redistribuir mais fluxo. Partindo dessa premissa, a gente consegue aumentar essa reserva de fluxo ou conseguimos aumentar a oferta em quase 300 vezes. Então, a gente consegue gerar, a partir então de um mesmo volume de sangue, a partir de uma vasodilatação compensatória por reserva de fluxo, uma maior demanda para esse miocárdio, por exemplo, na prática de uma atividade física, sem que a gente tenha isquemia, sem que a gente tenha infarto, sem que a gente tenha uma injúria miocárdica. Então, na verdade, o que acontece é que, a partir do momento que o paciente ele pode ter, por exemplo, alguma condição que possa desbalancear esse processo e que seja persistente, ou que o paciente tenha alguma condição de base que não consiga oferecer, a gente começa a ter um desequilíbrio. Então, por exemplo, um paciente que tem, por exemplo, um ataque à arritmia maligna, ou um paciente que, por exemplo, tem um quadro aí de um pico hipertensivo maciço, ou um paciente que tenha, por exemplo, aí alguma alteração de contratilidade por alguma disfunção súbita desse ventrículo, opa, a demanda obviamente aumenta, mas aí a pergunta é, será que eu vou conseguir ofertar da mesma maneira? E aí a gente pode ter um espasmo, ou uma anemia, ou, por exemplo, uma disfunção diastólica, ou um ataque à arritmia que diminui o tempo de diástole, ou um prejuízo de fluxo, né, por uma autorregulação local anormal, por alguma outra doença. Então, eu acho que a grande questão que a gente precisa entender é essa relação entre oferta e demanda, tá?
E o que que seria a angina, então? Ou seja, o que seria aquele paciente que tem angina? É a partir, por exemplo, desse desbalanço entre oferta e demanda. Ou seja, a partir do momento que o paciente começa a ter alguma condição que vai reduzindo essa oferta e a demanda, quando aumenta e não é capaz de ser suprida, o paciente tem dor. E muitas vezes a gente começa a ter aquela angina em caráter progressivo a partir do momento que a doença também se torna progressiva. Então, era aos grandes esforços, depois aos pequenos, aos médios, depois aos pequenos, depois ao repouso e praticamente o paciente já com oclusão total, né? Só para vocês terem uma ideia, essa magnitude de isquemia, uma vez que ela acontece, ela passa por um processo que é quase que sempre, ele segue essa sequência de uma maneira bem catedrática, né? Bem hierárquica, que no primeiro momento nós teríamos uma mudança do metabolismo, então, ou seja, no momento que o fluxo foi reduzido ou que essa demanda foi alterada, nós temos então esse metabolismo anaeróbico, ou seja, a célula tem que lançar mão de outros componentes para gerar, obviamente, aí energia para continuar o trabalho. O coração não pode parar. A partir desse momento, é como se o coração tivesse que tomar uma decisão. E aí, nesse momento, ele tem duas coisas que ele gasta ATP. Uma delas é a sístole e a outra é a diástole. Partindo desse princípio, se nós fôssemos o coração, tivéssemos uma quantidade X de energia, com certeza, né, o que seria o mais coerente, o coração priorizaria a sístole, né? Porque, obviamente, se a gente não tem a sístole, a gente não tem ejeção, e, consequentemente, isso seria prejudicial pela perfusão tecidual. Então, é nesse momento que a gente começa, então, a ter um prejuízo da diástole em sacrifício por conta da priorização da sístole. É a partir daí que o paciente começa a ter disfunção diastólica, ou seja, o relaxamento, a acomodação desse ventrículo fica anormal. As pressões de enchimento aumentam. A pressão das veias pulmonares aumenta, a pressão do endoato esquerdo aumenta, a sobrecarga ventricular no pulmão aumenta, congestão, dispneia e assim sucessivamente. A partir daí, a disfunção sistólica também pode acontecer, muitas vezes oscilações pressóricas, piora dos sintomas dispneicos, palidez, sudorese, mal-estar, outros sintomas. E a partir daí, quando o processo chega nessa fase, onde começa a passar por um momento extremamente crítico, é aí que as alterações eletrocardiográficas começam a aparecer e a dor, né? E da mesma forma, quando a gente tem a melhora do processo, a primeira coisa que melhora é a dor. Mas se você avaliar o eletro do paciente ainda está alterado, depois de alguns minutos, ainda o paciente tem alguma disfunção sistólica no ventrículo, na ecocardiografia, depois a diastólica e assim sucessivamente. Então, da mesma forma que a elevação, ou seja, essa curva ascendente se dá nesse processo, a curva descendente também se dá no mesmo, certo? Muito bem. Eu vou tomar a liberdade de explicar um pouquinho sobre ativação miocárdica aqui, só para tentar explicar para vocês o porquê que as alterações eletrocardiográficas irão acontecer. Então, a gente precisa entender o seguinte. Uma vez que a atividade elétrica ela passou pelos feixes internodais, a partir do nó sinusal até o nó átrio ventricular, isso vai precisar passar para dentro do ventrículo. Nós sabemos anatomicamente que nós temos dois ramos a partir do ris, o ramo direito e o ramo esquerdo. O ramo direito, naturalmente, ele não tem fibras de Purkinje que vão suprir o septo naquele primeira porção. Consequentemente, a atividade elétrica ela vai se dar do ramo esquerdo, que é disparado muito maior, né, do que o direito, e fazendo com que a atividade do primeiro vetor, ou do vetor septal, seja predominantemente da esquerda para a direita. O que muitas vezes, dependendo do eletrodo explorador e dependendo aonde você o colocar, você vai acabar identificando algo positivo ou negativo. Nesse caso aqui, no que vocês estão vendo o exemplo, seria uma derivação que estaria mais à esquerda e bem próximo da parede livre do ventrículo esquerdo, que seria talvez um V5, tá? Nesse caso, o primeiro vetor é negativo. Agora, se eu ver um V1 aqui, seria positivo. Já por sua vez, essa atividade ela se propaga até a região do ápex cardíaco. Automaticamente, os dois ramos aí começam a assumir cada um o seu papel. Nós temos a ativação do ápice como um todo, já de uma maneira bidirecional, né, tridimensional, só que a massa de ventrículo esquerdo que é ativada é muito maior. E, consequentemente, por conta disso, a gente vai acabar tendo um desvio desse vetor predominante mais à esquerda, o que vai fazer com que a atividade comece a ficar positiva. No momento que nós chegamos ali na despolarização das paredes livres desses dois ventrículos, tanto direito como esquerdo,
a gente sabe que as duas acontecem simultaneamente, mas a esquerda, por conta da massa de ventrículo ativada ser 3 vezes maior, né, de uma maneira geral, né, a gente tem literalmente uma sobreposição. É literalmente como se o ventrículo esquerdo engolisse o ventrículo direito. E, consequentemente, o vetor magno que nós falamos, ou o vetor principal, vai ser esse terceiro vetor, que é a despolarização da parede livre do ventrículo, que normalmente aponta para baixo, para a esquerda e para frente, o que seria apontando para D2, o que faria com que o eixo normal do coração esteja geralmente apontado nesse sentido, né? Claro, no caso de vocês, né, que a gente sabe na cardiopediatria, temos tetralogia de Fallot, temos uma série de outras patologias, sabemos então da questão, né, do próprio desenvolvimento embrionário do coração, da parte de suprimento do ventrículo direito, por conta aí né, dos pulmões da criança estarem ali, então, mais atelectasiados, então a gente tem uma hipertrofia ventricular direita durante a fase inicial, onde ao longo, então, da idade e da infância, adolescência, nós vamos tendo essa mudança desse padrão de sobrecarga do ventrículo, né, ou essa mudança do padrão. E, posteriormente, né, nós temos a ativação das porções mais basais, que vão apontar mais para trás e para a esquerda, e, consequentemente, nós teremos, então, um desvio desse vetor mais para posterior. E aí, obviamente, o eletrodo explorador vai visualizar algo fugindo dele. Isso é importante porque nós vamos gerar, a partir daí, 3 ondas básicas, né? A onda P, o complexo QRS e a onda T. E uma coisa interessante é a gente entender que quando a gente está falando de despolarização, a gente está falando de um processo que está se dando, né, de dentro para fora e muitas vezes indo em direção ao eletrodo explorador e, consequentemente, o complexo QRS é positivo. Agora, uma pergunta, né, que muitas vezes a gente fica na dúvida de como responder. Acredito que talvez a Bruna ou o doutor já tenham explicado isso, mas vou tomar a liberdade de fazer uma breve recordação. A onda T, de uma maneira geral, ela vai representar a repolarização. Na nossa cabeça, a gente tem uma ideia de que a repolarização, ela seria, então, de uma maneira contrária, né? E aí, consequentemente, por que que essa onda T, se é um processo que seria ao contrário da despolarização, ou seja, não seria negativa, continuaria sendo positiva? E por esse conceito. Quando a gente fala da parte de física dos vetores, nós temos que lembrar de alguns conceitos básicos. Primeiro, o vetor ele tem magnitude, comprimento e desculpa, ele tem magnitude, direção e sentido, perdão, tem magnitude, direção e sentido. Outro conceito importante é que nós temos que, a partir do momento que nós temos dois vetores, eles podem, obviamente, ser opostos, eles podem ser no mesmo sentido, se somar, opostos, subtrair, ou perpendiculares e formarem uma resultante. E a partir do momento que nós temos um dipolo elétrico, ou seja, uma diferença entre algo positivo e negativo, de uma maneira geral, esse dipolo, a depender do seu ponto de referência, ele geralmente o vetor vai apontar para o negativo. Eu gosto de usar essa expressão do negativo que fica mais fácil. Então, sempre vamos perseguir aquilo que é negativo. Então, nós vamos perseguir o que é o mal, vamos perseguir o que é negativo, para tentar deixar positivo. Partindo desse princípio, nesse caso, a figura à esquerda, nós temos a despolarização. Como o sistema de condução está subendocárdico, está mais próximo da parede interna do ventrículo, o processo vai se dar de dentro para fora. E, consequentemente, se essa célula inicial do subendocárdico fica positiva primeiro, obviamente, a partir do momento que essa primeira célula ficou positiva, eu tenho um dipolo elétrico, eu tenho, então, uma direção, né, um sentido que vem do endocárdio para o epicárdio e, portanto, o vetor que é captado é nesse sentido. Muito bem. Agora, quando a gente vê a repolarização, ela realmente se dá do epicárdio para o endocárdio, mas o vetor continua apontando para frente. E por quê? Por 3 conceitos. Primeiro, nós sabemos que a coronária ela é epicárdica. Partindo dessa premissa, com certeza as células miocárdicas mais próximas, ou seja, as células epicárdicas, estão mais nutridas de oxigênio, glicose, ácido graxo, enfim, de todos esses componentes. Consequentemente, a gente sabe que teria uma oferta maior ali. Já por sua vez, o subendocárdio ou o endocárdio, naturalmente já é um território de escassez, onde a gente já sabe que é o último território que vai ser suprido em sangue. Então, de uma maneira geral, nós temos o epicárdio rico em oxigênio, glicose, ácido graxo, enquanto o subendocárdio mais pobre nesses componentes.
Segunda coisa que a gente tem que entender é que, em relação à contribuição à contração, tá? Nós sabemos da geometria do coração, sabemos então da disponibilidade das fibras oblíquas, etc., em vários planos diferentes, mas nós temos que entender que quando a gente vai falar de contribuição para a ejeção, a parede interna desse ventrículo, ou seja, o subendocárdico, vai contribuir muito mais para a ejeção do que o epicárdio. Claro que todas as paredes têm o seu papel, mas é exatamente o endocárdio que vai trabalhar mais. Portanto, a tensão parietal, a pressão ali dentro é maior. Portanto, como se diz assim, o fluxo que a gente vai ter para esse território vai ser mais escasso e ainda assim tendo que competir com a alta pressão. E um terceiro ponto é a questão dos canais de potássio, ou seja, a gente sabe que a repolarização ela vai ser literalmente exclusivamente secundária à liberação de potássio que nós vamos ter desses canais. E aí o que acontece é que esses canais, por estarem em situações ou totalmente diferentes, são, obviamente, capazes de fazer um efluxo de potássio diferente. E, consequentemente, a gente sabe que o epicárdio, por estar num ambiente mais favorável e os canais serem um pouco diferentes, é mais eficiente para efluxo. Então, olha que interessante. Por mais que o processo, quando a célula está toda positiva, que é totalmente positiva, é isoelétrica, ou seja, não tem dipolo, seria um vetor perpendicular ao eixo, então, ou seja, é o segmento ST, né? Na hora da onda T, o que acontece é o seguinte, a gente vai acabar tendo o processo, então, de repolarização, só que a célula vai ficar negativa, então, de fora para dentro. Mas lembra que eu falei? Toda vez que eu tenho um dipolo, eu sempre persigo o negativo. Então, é como se, literalmente, eu fosse em direção ao eletrodo explorador, mas na volta, ao invés de eu virar de costas e ir para trás, eu venho andando de costas, mas olhando para frente. Então, é uma forma da gente entender por que a onda T muitas vezes ela tem relação com o segmento ST e normalmente ela é positiva. Aí vocês vão perguntar, mas por que isso é importante? Porque a gente vai falar de síndromes isquêmicas, e aí a gente vai entender por que a inversão da onda T pode ter alguma relação com isquemia, tá? Muito bem. Só para entender, né, a quarta definição universal de infarto, de uma maneira geral, quando a gente fala realmente de uma síndrome coronariana aguda e que contemplou um infarto, é a elevação da troponina. Lembrando que a troponina é uma substância que está localizada dentro do coração e que ela faz parte ali da estrutura e da arquitetura de contração que vai envolver a actina, né? Temos troponina I, troponina T, troponina C e, consequentemente, a elevação desses marcadores que são quase que exclusivos cardíacos, são exclusivamente cardíacos, eles vão ser marcadores de lesão. Então, eu tenho lesão cardíaca. Agora, eu tenho essa lesão que causou infarto ou é uma injúria, aí eu tenho que ver. Para isso, eu preciso ter mais alguma das condições abaixo. No caso, sintomas típicos, ou seja, a pessoa ter elevação de troponina e ter dor típica, ou presença de alguma alteração eletrocardiográfica, como, por exemplo, um supradesnivelamento do segmento ST. Lembrando que tem que ser pelo menos duas derivações contíguas, ou seja, duas derivações da mesma parede, né? Maiores do que 2 milímetros em V2 e V3, ou maiores do que 1 milímetro nas demais derivações. Lembrando que homens jovens, muitas vezes a gente acaba tendo que aumentar um pouco esse sarrafo, né, para 2,5 e mulheres muitas vezes para 1,5. Então, a gente acaba tentando sensibilizar aí o exame. A outra coisa seria o infra de ST, né, muitas vezes também duas derivações contíguas, a presença de ondas T negativas e simétricas, BREs ou BRDs novos, que geralmente não são frequência dependente, pelo período refratário que muitas vezes esses ramos podem acabar apresentando, surgimento de ondas Q patológicas, o infradifuso e o supra de AVR. Vou explicar mais para frente o que é isso. Caso não tenha, vamos supor, o paciente tem uma elevação de troponina, mas não tem nenhum nem outro desses sintomas ou nem alterações de eletro, ele pode ter, por exemplo, a demonstração em exames de imagem como uma disfunção segmentar do miocárdio. Você faz uma eco à beira-leito ou você pede para um especialista fazer e ali a gente vê uma disfunção segmentar, ou vemos aí numa ressonância, algum outro exame mais acurado, né, algum padrão isquêmico ali, né, de comprometimento endocárdico, subendocárdico ou miocárdico, né? Ou a presença, né, de uma trombose coronariana evidenciada no cateterismo, que geralmente, no nosso caso, é o mais comum, ou na necrópsia, né? Às vezes, muitas vezes mandou para SVO ou IML, o paciente foi investigado, descobriu-se que a causa ali foi um infarto, né?
Então, de uma maneira geral, seria a elevação de troponina com um ou mais, claro, né, desses fatores. Essa figurinha ela é muito feliz, né? E eu gosto muito também dessa imagem, porque ela é extremamente elucidativa, tá? Esse é um livrozinho muito bacana, chama Sparkson, que é de um médico que ele costuma ilustrar bastante é, doenças cardiológicas, né, de uma maneira mais digamos, lúdica, vamos dizer assim, né? Então, esses pacientes aqui no caso, né, nós temos a camada íntima, né, a camada média, adventícia, a princípio sem alterações, e a partir, por exemplo, da formação de uma placa aterosclerótica, nós temos então aqui uma redução de fluxo. Vamos supor que por conta de uma ruptura, nós temos a formação de um trombo, e isso vai gerar oclusão. Então, nós temos a isquemia, né, que obviamente é o primeiro estágio, que se forma a partir, então, né, de um gasping, né, ou seja, de uma redução de fluxo de oxigênio. A partir daí, se nada for feito, a gente vai ter uma injúria, e a injúria, sim, já é um segundo estágio onde eu tenho lesão miocárdica, mas se caso nada for feito e isso for se perpetuando, nós temos realmente um infarto, ou que é o terceiro estágio, onde nós temos a morte e a irreversibilidade do processo, né? É muito interessante, ó, aqui ao lado, né, o videozinho mostrando exatamente esse processo acontecendo ao vivo, né? Onde nós temos a formação da camada, né? E a partir da ruptura ou erosão, nós temos aí a exposição de um material extremamente trombogênico que vai fazer com que haja ali ativação de plaquetas, consequentemente aí agregação plaquetária e também ativação, né, de outros componentes da coagulação, formando um trombo e ocluindo totalmente a coronária, né? Só para vocês terem uma ideia, a partir desse conceito, então a gente tem a isquemia, lesão e necrose, né? E aí, vamos lá. As alterações eletrocardiográficas de cada uma delas. Quando a gente fala em isquemia, né, ou seja, essa primeira fase da privação de oxigênio, muitas vezes nós vamos ter alterações na onda T, né, que vai ser muitas vezes aquela alteração mais inicial. Muitas vezes, quando nós temos, então, uma doença que acomete predominantemente o subendocárdio, ou seja, nós temos uma placa, ou nós temos, por exemplo, um espasmo, ou nós temos alguma outra alteração, mas que predominantemente a região mais comprometida é a região mais subendocárdica, enquanto a região epicárdica está ainda preservada, nós vamos ter, então, ondas T que são negativas, simétricas e pontiagudas, tá? Por que isso acontece? Por esse conceito. Quando nós temos a fase de despolarização miocárdica, né? Nós sabemos então que nós temos aquela fase zero, né? Onde nós temos menos 90 milivolts, uma fase de influxo de sódio, um efluxo de potássio, a abertura dos canais de cálcio e, consequentemente, aquela fase 3 e 4, onde nós temos o efluxo de potássio com o fechamento dos canais de cálcio e depois a sódio de potássio ATPase. A célula isquêmica, como a gente falou, é uma célula que está privada de nutriente, de alguma maneira. E aí ela tem que fazer exatamente a mesma coisa, mas privada de oxigênio. É a mesma coisa que se a gente imaginar, né, os residentes aí tendo que trabalhar horas e horas e horas e ganhando cada vez menos, né? Então, seria uma situação onde até a qualidade aí do atendimento, no caso, né, ou no caso do coração, a qualidade do processo ficaria a desejar. Então, o que acontece? A célula isquêmica ela não consegue atingir os limiares na mesma velocidade, acaba não conseguindo chegar no mesmo platô e tem uma tendência de retornar o mais rápido possível ao basal. O que faz sentido, né? Já que ela está privada e ela está tendo que contrair, quanto mais rápido ela voltar para um estado onde ela fica quietinha, melhor. E por conta disso, a repolarização vai ser anormal. E aí pensa lá, se naquilo que eu acabei de explicar, nós tínhamos então que aquela fase do subendocárdio, ou seja, aquela região que é mais suprida de sangue, ela teoricamente seria capaz de ficar negativa primeiro. Pensa agora aquela célula isquêmica lá de dentro. Ela quer voltar para o estado basal muito mais rápido e vai acabar conseguindo fazer isso. Partindo dessa premissa, o que vai acontecer é que o vetor da repolarização vai inverter e, consequentemente, a onda T também vai inverter. Então, isso é um dado que fala a favor aí de uma isquemia miocárdica, ou no caso subendocárdica, com a inversão da onda T. Já por sua vez, quando a gente tem o contrário, quando a lesão ela é subepicárdica, e aí às vezes pode dar um pouco de confusão, a gente entende como transmural. Por quê? Concorda comigo que é impossível você ter uma doença que acometa o epicárdio sem comprometer o endocárdio? Porque o endocárdio já naturalmente é a região mais privada de fluxo.
E aí, se você está cometendo, assim, de uma maneira agressiva o epicárdio, meu Deus do céu, a gente nem imagina o que está acontecendo lá dentro. Então, a gente fala que a doença subepicárdica é a mesma coisa que transmural, né? Ou seja, é toda a parede. E aí muda-se um pouco mais o processo, porque a onda T aí, que nesse caso, ela vai ser positiva, simétrica e pontiaguda. É uma característica que faz com que, é como se, vamos dizer assim, é como se o organismo tivesse que, naquele momento, queimar todas as reservas dele por conta daquele status, e aí a gente acaba tendo uma exacerbação de um processo fisiológico, até que, obviamente, ao decorrer do processo de injúria e depois de lesão, essa onda T vai acabar invertendo. Vamos supor que dessa isquemia nada foi feito, né? A gente não conseguiu chegar a tempo. Aí nós temos a lesão. E aí a gente já tem a injúria. E aí é caracterizado já por alterações do segmento ST. E aí sim nós temos o supra desnivelamento do segmento ST ou o infra desnivelamento do segmento ST. O supra, no caso, tem uma relação direta com as doenças que são transmurais, ou seja, subepicárdicas, enquanto o infra tem geralmente uma relação com as doenças que são mais subendocárdicas, né? Ou seja, mais para dentro. Assim como vocês estão vendo nessa figura. Então, quando o comprometimento é quase que único exclusivamente mais endocárdico, infra. Quando a parede está toda comprometida, o processo é muito mais massivo, ele é muito mais grave. Geralmente a gente tem o supradesnivelamento do segmento ST, né? E a partir daí, se nada for feito, a gente vai ter alterações da onda R e a presença das ondas Qs, né? Aí uma coisa importante, né? As ondas Qs que são consideradas patológicas são ondas Qs que têm mais de 40 milissegundos, ou seja, mais do que um quadradinho, em duas também ou mais derivações contíguas, e tem que ter pelo menos 25%, ou seja, quase que um quarto ou um terço aí do complexo QRS associado com uma redução importante da onda R. Ou seja, você tem que ter uma amputação dessa onda R. Pode ser que muitas vezes ela não esteja 100% amputada, mas que com certeza era um local onde você veria uma R mais ampla e ela está mais ela está mais, como se diz assim, ela está mais reduzida. Isso seria um indício que poderia nos falar a favor de uma necrose, tá? Eu vou explicar certinho o que é a onda Q, como que vai suprar, tá? Mas é importante vocês terem esses conceitos. Então, vamos tomar a liberdade de ver uma situação como essa, né? Então, aqui nós temos um paciente, né, que no caso aqui vai ter uma isquemia que ela é subepicárdica, ou seja, transmural. Uma oclusão maciça da coronária descendente anterior, por exemplo, né? Ou, por exemplo, de uma circunflexa. Nesse caso, no tempo zero, nós temos, então, o paciente que vai apresentar uma dor torácica, né, importante, e aí o que vai acontecer eletrocardiograficamente nesse paciente? No tempo zero, a princípio, nada. Os primeiros 5 a 10 minutos, a gente tem isso aqui, que é aquela primeira fase, que é aquela fase de isquemia, muitas vezes, que a gente tem, que é ali a onda T apiculada, pontiaguda e simétrica, né? No caso aqui, porque é transmural. Bom, muitas vezes isso é muito difícil de ser captado, né? 5 minutos, né, do processo, 5, 10 minutos, às vezes o paciente ainda está pensando em tomar uma dipirona, está achando que é gases, muitas vezes ainda está tentando buscar ajuda, às vezes está esperando o SAMU, ou às vezes está enfim, né, está na enfermaria de madrugada, até chamar alguém para ver. Então, assim, é muito difícil a gente às vezes ver essa alteração. Geralmente essa alteração a gente vê no paciente que está monitorizado, né? E às vezes naquele processo inicial, né? Caso nada for feito, a gente tem aí a progressão nos próximos minutos, e a partir aí dos primeiros 20 minutos até as próximas 4 horas, nós vamos ter exatamente esse processo. Nós vamos ter a elevação do segmento ST. E por que isso acontece? Simples. Exatamente por esse conceito. Como a gente tem, então, nesse ventrículo, né, ao tendo uma isquemia e, consequentemente, uma injúria e, consequentemente, uma necrose, o que vai acontecer é que esse território, quando a gente fala em transmuralidade ou uma oclusão arterial, a gente está falando de um território muito grande. Nós estamos falando de um território que está sofrendo. Partindo dessa premissa, esse território está isquêmico. Se ele está todo isquêmico, todo ele está fazendo exatamente aquele processo que eu expliquei, se repolarizando primeiro que os demais. No momento que a gente tem a nossa parede miocárdica, a gente tem, é como se fosse assim, vamos imaginar como se nós tivéssemos aquele cubículo, né, onde tem os trabalhadores trabalhando, cada um no seu cubículo, né? É como se de uma hora para outra, em algum momento ali dentro, pegasse fogo e de repente,
praticamente é como se todo mundo tivesse que obrigatoriamente olhar para aquele território e exatamente a gente tem um desvio dos vetores. Então, estava todo mundo se concentrando, resolvendo o seu, e de repente, do nada, acontece algo ali diferente, súbito, onde inverte a polaridade. É como se nesse momento, por uma questão de física, é obrigatório a gente acabar tendo que seguir aquele raciocínio de puxar para o negativo. E aí, aquela área grande ficando negativa primeiro, faz com que os vetores apontem para lá. No momento que os vetores apontam para lá, ou seja, eles estão apontando em direção àquela área isquêmica maciça, a gente acaba vendo isso pelo eletroexplorador como algo positivo. Então, está ficando positivo. Então, está soprando, né? Caso nós estivéssemos vendo o contrário, estaria se infrando. Ou seja, está aí um conceito importante para entender supras que são considerados verdadeiramente isquêmicos. Se eu colocar um eletrodo explorador aqui, por exemplo, em algo que estaria, por exemplo, visualizando uma parede oposta a essa, eu teria um infra. Então, muitas vezes, essa é uma dica. Supras isquêmicos verdadeiros geralmente costumam ter infra em paredes opostas. Então, a partir daquele momento que você está visualizando esse processo, né? Obviamente, aqui na primeira hora a gente já tem um supramaciço, né? Caso nada for feito, o processo progride, e aí a gente começa a ter o aparecimento das outras alterações que já são de necrose, que é a amputação da onda R e a formação da onda Q. Por que que a onda Q ela fica mais pronunciada? Isso é um conceito importante. Muitas vezes as pessoas têm a ideia de que a onda Q ela surge do nada. É como se ela brotasse ali, né? Tipo, surgiu, veio do além. Não. Na verdade, a onda Q nada mais é do que a onda Q que já existe. Mas para pensar. Se eu tenho então um eletrodo que está visualizando uma parede e teoricamente essa parede ela está necrótica, ela literalmente está morta. Se ela está morta, ela não gera diferença ela não gera diferença potencial. Se ela não gera diferença potencial, se ela não gera mudança iônica, ela é eletricamente falando inexistente. Ela não existe. Então, teoricamente, é como se a parede ficasse transparente. E aí, literalmente, eu consigo visualizar situações que estariam mais internas a esse ventrículo, que por sua vez eu não veria normalmente. E aí, exatamente por isso que a onda Q, que deveria ser às vezes pequena, passa a ganhar amplitude, porque eu estou visualizando mais do que eu deveria. Imagina como se você estivesse passando por uma cerca e de repente você tem um buraco na cerca e você estaria visualizando coisas lá dentro que você não deveria estar vendo, né? E, consequentemente, a amputação da onda R, e é nesse momento que muitas vezes a onda T inverte, tá? Esse geralmente é o processo, é a evolução, é o que acontece normalmente. Então, a partir do momento aqui nessa figura ilustrativa, a gente tem o seguinte: o tempo zero, onde a oclusão coronária acontece, a área isquêmica, começa nos primeiros minutos, então, a onda T apiculada, partindo daí supramos, do supra, nós começamos então a ter essas alterações da amputação da R, do aparecimento da onda Q e muitas vezes da inversão da onda T. Esses tempos, obviamente, são extremamente variáveis, né? Pacientes podem ficar com sequela ou não, aí isso tudo vai ser muito relativo, tá? Quando a gente fala do ponto de vista de captação, então, eletrocardiográfica, a gente tem o eletro de 12 derivações. Na verdade, nós temos muito mais, né? Depende só da gente colocar os eletrodos no tórax do paciente. Podemos colocar eletrodos, né, na parede posterior, podemos colocar eletrodos do lado direito, né? E aí, mas de uma maneira geral, a partir da formação, né, das derivações, nós podemos gerar as paredes. Então, V1, V2, V3 e V4 é considerada a parede anterior, né? V1 e V2 anteroseptal, V3 e V4 parede anterior, V5, V6 parede lateral baixa, D1 e AVL parede lateral alta, então parede lateral de uma maneira geral, e D2, D3 e AVF a parede inferior. Né? Nós sabemos que o AVR geralmente é uma derivação coringa, ela não tem um parzinho, né, para fazer com ela. Lembrando que a derivação AVR, o que ela significa? A de ampliada, V de vetor, R de right, ou seja, é uma derivação ampliada do braço direito. Então, é como se você pegasse a derivação do lado direito, aumentasse a amplitude do que ela está vendo e literalmente você gera uma derivação ampliada, né? É uma derivação
que obviamente ela vai visualizar quase que tudo sendo oposta a ela. Então, geralmente a onda P é negativa, o complexo QRS é negativo, a onda T também é negativa, né? Mas geralmente ela não faz parzinho com ninguém. Nós temos também o V3R, V4R, que são clássicos, né, para vermos o ventrículo direito, e o V7, o V8 e o V9 para vermos parede posterior. Então, vamos lá, vamos só para dar uma ilustração. Nesse caso aqui, nós temos um paciente que temos, então, um ritmo sinusal, né? E aí nós temos nitidamente aqui em V1, V2, V3 e V4, a presença, então, de uma elevação do segmento ST. O que já nos chama a atenção logo de cá. Ainda não temos uma onda Q importante, né? Então ainda estamos talvez naquele período das primeiras 4 horas. Temos aí aquela elevação muito maior do que 2 milímetros, né? Em duas derivações contíguas. Temos aí uma onda R que já está amputando, ó, septal, já amputando talvez na parede anterior. A próxima que vai provavelmente amputar vai ser aqui em V4. E posteriormente aqui vai começar a aparecer a onda Q, né? Num segundo momento. Então, essa seria, então, na verdade, um infarto do miocárdio anteroseptal, né? Então, as derivações que seriam coloridas aí seriam V1, V2, V3 e V4. Esse é um outro caso, onde nós temos, então, um paciente que teria um infarto, mas de parede inferior, ou seja, nós teríamos, então, a elevação do segmento ST, ó, em paredes que seriam aqui, ó, D2, D3 e AVF, né? Aqui, olha que interessante. Já temos provavelmente uma amputação importante da onda R, com aparecimento já um pouco mais marcado das ondas Q, né? Então, provavelmente mais de 4 horas aí de infarto. Nesse caso, olha que interessante. Temos o supra, que no caso das derivações que não são V1 e V2, basta 1 milímetro para serem positivas. E para sabermos se é um supra isquêmico realmente verdadeiro, a gente pode avaliar exatamente isso aqui, ó. Parede lateral alta, demonstrando, né, a presença de infradesnivelamento. Então, eu tenho um supra com a presença de parede espelho, que a gente fala, né, um infraespelho. Então, com certeza absoluta, um infarto de parede inferior. Agora, uma coisa importante: toda vez que a gente tem um infarto de parede inferior, a gente tem que lembrar que a coronária que vai suprir esse território é a coronária direita. A coronária direita vai suprir lá aqueles 25 a 30% adicional, né, da parede inferior do ventrículo esquerdo, mas a gente não sabe se pegou o direito, até porque está tudo meio que sobreposto. Partindo desse princípio, é quase que, né, é fundamental, é obrigatório, toda vez que você tiver um infarto de parede inferior, você realizar, né, a colocação dos eletrodos, então, do lado direito do tórax do paciente e fazer as derivações que são consideradas como V3R, V4R e também, muitas vezes, V7, V8, para avaliar a parede posterior e comprometimento do ventrículo direito. É fundamental até do ponto de vista de manejo desse paciente. É um paciente que tem infarto do ventrículo direito, se você faz vasodilatador, se você usa outras certas medicações, morfina, etc., pode ser muito mais deletério. Geralmente são pacientes que respondem bem a volume. Então, é fundamental porque muitas vezes muda a sua conduta, tá? Então, lembre-se disso. Sempre que tiver um infarto de parede inferior, realizar V7, V8, V9, V3R, V4R, tá? E uma outra, no caso aqui, né, outro exemplo, mas agora já de uma parede lateral, nós temos aqui, ó, o supra de parede, então aqui, ó, que vai acometer V5, V6, D1 e AVL, né, com a presença da imagem espelho com infra em parede inferior. Consequentemente, nós vamos ter aqui, então, as demarcações, né, D1, VL, V5, V6, com certeza, talvez uma presença aí de uma coronária esquerda, mas principalmente talvez uma circunflexa aí, que talvez seja responsável pelo essa isquemia, né? Muito bem. Um outro conceito importante, né, que é fundamental, é a presença do supra isolado de AVR, tá? O que que é isso? Quando a gente tem, então, na verdade, esse paciente, que ele vai ter um supra do AVR, a gente pensa, puxa vida, o AVR o doutor falou que vai ser aquela derivação que não tem parzinho. Então, não dá para a gente definir nada como derivações contíguas para dar um diagnóstico. Mas por que que tem uma importância, então, se suprar? Exatamente por esse conceito. Quando a gente tem elevação do segmento ST em AVR e, subsequentemente, ou em conjunto, uma depressão do segmento coexistindo em múltiplas outras paredes, parede inferior, parede lateral, parede anterior, a gente tem, na verdade, aquilo que nós chamamos de uma isquemia subendocárdica de caráter circunferencial. O que isso quer dizer? A gente tem, na verdade, um desbalanço entre oferta e demanda de tal monta que, na verdade, o ventrículo como um todo
está comprometido. E aí, exatamente, quase que todas as paredes, septal, parede anterior, parede lateral, anterobasal, inferoceptal, enfim, todas estão comprometidas. E, consequentemente, é como se, a partir desse hipofluxo coronário que a gente vai ter, é como se então nós mudássemos o vetor. Se nós vamos mudar os vetores desse paciente, então apontando para essa região que vai ser a região isquêmica, que vai ser o subendocárdio, a gente vai literalmente inverter tudo. E partindo desse princípio, se eu inverto, e aí pensa comigo, se quando eu tenho um paciente que tem ali o processo de despolarização e repolarização correto, aponta para baixo, para a esquerda e para frente, em D2, se eu inverto o processo e aponto tudo para dentro, é como se eu apontasse para a AVR. Então, isso é muito importante porque talvez vocês vejam isso com uma certa frequência. Porque geralmente elas são situações como, por exemplo, a gente pode ter, no meu caso, os pacientes mais adultos, né? Doenças graves, principalmente do tronco da coronária. Imagina o tronco, você tem a DA e a CX e a diagonal e todas as marginais todas comprometidas. Imagina a área de isquemia maciça, 70% desse ventrículo está isquêmico. Ou uma lesão grave de uma DA proximal importante, poxa, DA, território mais importante. Ou um paciente triarterial, tudo está comprometido, CD, DA, marginal, CX, diagonal, enfim. Ou essa outra situação que é muito importante e que é mais corriqueira, talvez, no nosso dia a dia, nos pacientes críticos de UTI, sépticos, muitas vezes, pós-operatórios, chocados, que é a hipóxia ou uma hipotensão maciça, onde eu literalmente não consigo ou não oferto oxigênio ou não gero pressão. E lembrando que a diástole é fundamental para perfundir as coronárias. Imagina um paciente chocado, imagina um paciente com uma desautonomia severa, ou, por exemplo, um paciente uma pós-PCR, né? Você imagina o hipofluxo coronariano que esse paciente não foi submetido. E, particularmente, a partir disso, isso tem um prognóstico muito ruim. Só para vocês terem uma ideia. A elevação do segmento ST de AVR, ele, a cada milímetro que ele aumenta, a associação com mortalidade é absurda. Então, só para vocês terem uma ideia, a VR com supra de mais ou menos maior ou igual a meio milímetro tem associado 4 vezes a maior risco de mortalidade. Elevação de AVR em situações, claro, críticas, que vão acabar fazendo isso, maiores do que 1 milímetro, 6 a 8, 7 vezes. E muitas vezes, se for um paciente que às vezes for documentado isso, por exemplo, num teste ergométrico ou numa prova de isquemia, num paciente crítico, às vezes já é praticamente uma indicação de revasc, porque com certeza vai ser uma lesão de tronco, um triarterial ou uma DA grave ali que vai ter que fazer revasc. E no paciente que tem ali uma VR maior do que 1,5, a mortalidade intra-hospitalar bate aí a quase que 70%. Então, é muito importante. E é isso aqui. A presença, então, de um infradifuso, né? Ou seja, ó, a infrado em V3, V4, V5, V6, D1, AVL, VD2, D3 e AVF, e suprado em AVR. Geralmente, é uma lesão mais alta, né? Mais próxima ao tronco. Então, seria exatamente isso aqui, ó. É uma mudança do eixo, né? Isso aqui é um vetocardiograma, ó. É literalmente, se o correto seria apontar para cá, ou seja, para D2, é como se nós, a partir do momento dessa isquemia, a gente tem uma inversão total e apontamos lá para a AVR, tá? Então, assim, de uma maneira geral, a ideia era essa, né? Obviamente, existem muitas outras formas, né, que a gente tem do ponto de vista eletrocardiográfico para que são sugestivas de isquemia, né? Padrões raros de eletrocardiograma, né? Mas eu acho que, de uma maneira geral, a minha ideia aqui era explicar o porquê que o paciente poderia suprar, por que que o paciente poderia infrar, qual que é aqui essa relação do comprometimento do endocárdio e do epicárdio, qual que é a relação entre eles, a demonstração de 3, 4 elétrons básicos, né, de supras em paredes bem específicas, bem clássicos, e, obviamente, a fisiopatologia da questão da relação entre oferta e demanda, o que faz com que, muitas vezes, a partir de agora, a ideia é que, quando vocês estiverem diante de um paciente que tem um infradifuso, ou um paciente que está suprado, qual que é essa condição clínica, né? Seja criança, adulto, adolescente, não importa. A gente tem algum comprometimento isquêmico aí importante que acho que vale a pena ser, pelo menos, investigado, tá? Muito obrigado.